Já foi metade dos 100 dias de Donald Trump, período que ele prometeu trazer a paz na guerra russo-ucraniana. E apesar de iniciar as difíceis negociações, principalmente com os ucranianos, a paz parece tão distante quanto antes. Mesmo quando os americanos chegaram a um acordo de cessar-fogo de 30 dias com os ucranianos, que surpresa! Os russos não concordaram com isso, apresentando condições adicionais. Enquanto isso, a turbulência global dos primeiros 50 dias da presidência de Donald Trump traz implicações profundas, cujos custos já são medidos em trilhões de dólares. Os ucranianos, por outro lado, foram forçados a encerrar sua operação de 8 meses na região de Kursk. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. A Ucrânia concordou com o cessar-fogo e o acordo de recursos com os Estados Unidos está em pauta. Este acordo coloca as vastas reservas de matérias-primas da Ucrânia como cruciais para a geopolítica global. Preparei um vídeo exclusivo para apoiadores, analisando em detalhes a importância estratégica desses recursos. Torne-se um apoiador hoje mesmo e acesse este e outros conteúdos exclusivos. O link está na descrição. Após uma discussão acalorada no Salão Oval, Donald Trump declarou que Volodymyr Zelensky não está pronto para a paz e sua administração decidiu tomar medidas disciplinares concretas contra a Ucrânia. Como resultado, Washington cortou a troca de inteligência com Kiev e suspendeu toda a ajuda de equipamentos para a Ucrânia. O apoio de inteligência, em particular, é um elemento crítico da perspectiva ucraniana. Portanto, apesar de aumentar seu potencial militar interno durante 3 anos de guerra, os ucranianos não tiveram escolha e tiveram que ceder à busca de paz a qualquer custo de Trump. No entanto, os ucranianos se retiraram da situação com bastante habilidade. Uma semana após a suspensão da assistência multidomínio, ambas as delegações se encontraram em Jeddah, na Arábia Saudita, onde os ucranianos propuseram um cessar-fogo de 30 dias. Como relatou o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, não se trata de congelar a frente, mas de iniciar o caminho para uma paz justa. Apontamentos sobre troca de prisioneiros e o retorno de crianças ucranianas também foram discutidas. Além disso, o papel da Europa nas negociações foi enfatizado, juntamente com o acordo de recursos no qual Donald Trump está interessado. Em troca, os ucranianos esperavam a restauração da assistência militar e de inteligência, e de fato, os americanos receberam positivamente a proposta de Kiev e retomaram o apoio suspenso. Ao mesmo tempo, eles sinalizaram que a bola agora estava com a Rússia. Putin aceitou narrativamente a proposta de paz, mas na verdade a rejeitou. O presidente russo afirmou que a ideia em si é boa, mas deve eliminar as fontes originais da crise e levar a uma paz duradoura. Em outras palavras, o lado russo está condicionado até mesmo um curto cessar-fogo de 30 dias a termos que devem estar alinhados com os objetivos gerais da guerra. E estes permaneceram os mesmos. O objetivo final é a capitulação do governo de Kiev, subordinação política e controle total sobre o país. É por isso que Moscou impõe tais condições à ideia de um cessar-fogo, para que nada aconteça ou para que não possa acontecer pelo maior tempo possível, disse Zelensky em resposta à reação de Moscou. Apesar disso, Trump afirmou que está otimista em relação às conversas que seu enviado Steve Witkoff manteve em Moscou. Witkoff afirmou que as conversas com Putin foram positivas e baseadas em soluções. Trump disse que conversará com Putin sobre o fim da guerra e que acredita ter uma boa chance de encerrar esta guerra agora. O presidente americano anunciou que falaria nesta terça 18 com Putin sobre territórios e usinas ucranianas, entre outros tópicos. Ele provavelmente estava se referindo à usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior desse tipo da Europa, e que permanece sob controle russo. Atualmente não está gerando eletricidade. No fim das contas, Putin concordou com uma suspensão de 30 dias, mas apenas de ataques à infraestrutura energética. Isso não é surpreendente,
já que os ataques ucranianos a refinarias continuam sendo um dos principais problemas do Kremlin. Zelensky, já ciente da postura do governo Trump, também concordou com essa limitação, mas isso não significa que drones e mísseis deixarão de voar. Pouco depois da conversa, mais drones caíram na Ucrânia, inclusive em um hospital em Sumy. Os ucranianos também afirmam que os russos atacaram o sistema de energia que abastece as ferrovias ucranianas perto de Dnipro. Já os russos acusam os ucranianos de atacarem um depósito de combustível no sul da Rússia. Portanto, enquanto não houver ataques a infraestruturas de energia, eles serão simplesmente redirecionados para outros alvos, ou ambos os lados aumentarão seus estoques para retornar com força total após 30 dias. Washington pode tentar apresentar esses acordos como mais um sucesso, mas a verdade é que os russos habilmente manipulam os americanos. No entanto, deve-se notar que, antes da conversa de Putin com Trump, os americanos discretamente desferiram um golpe nos russos, de certa forma, antecipando a relutância esperada em relação às discussões de um cessar-fogo de 30 dias. Em 13 de março, a administração Trump permitiu o vencimento de uma licença, a licença 8L, que permitia transações com instituições financeiras russas na comercialização de petróleo. Deve-se notar que ela foi emitida por Joe Biden em 10 de janeiro de 2025, mas, em teoria, Trump tinha a opção de estender o período de expiração. A licença se referia a gás, petróleo e derivados, carvão, urânio e outros correlatos. Essencialmente, permitia que os bancos russos processassem pagamentos pelas exportações de energia russa, particularmente petróleo. Permitir que a licença expire prejudicará significativamente as receitas de petróleo e gás da Rússia, disse Edward Fishman, ex-funcionário do Departamento de Estado que trabalhou nas sanções impostas à Rússia em 2014. Se você é uma refinaria de petróleo estrangeira ou um negociante de petróleo ou gás russo e seu banco quer pagar a Rússia em dólares ou, por extensão, qualquer outra moeda ocidental, você vai achar muito difícil fazer isso, acrescentou Fishman. Assim, os americanos estão fechando uma das principais brechas de sanções. Isso pode impactar principalmente a venda de petróleo russo para a União Europeia, além de dificultar a venda de petróleo russo entregue pela frota fantasma a países terceiros. Também digna de nota é a posição do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Segundo o site político, ele contatou o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjártó, para Budapeste não impedir a extensão das sanções da União Europeia contra a Rússia. A Hungria de Viktor Orbán costuma se opor a novas rodadas de sanções, mas, apesar de seus laços estreitos com Moscou, a voz de Washington é ouvida. A prova é que, em 14 de março, a Hungria não vetou a renovação das sanções que a União Europeia impôs a mais de 2.400 indivíduos e entidades, principalmente da Rússia, em resposta à invasão em grande escala da Ucrânia. Esses movimentos da administração americana são notáveis. No entanto, este é apenas um lado da moeda, já que as ações de Donald Trump, Elon Musk e J.D. Vance no último mês colheram consequências severas. E lembremos que os americanos entraram de fato em estado de agressão aberta contra a vítima da invasão militar, a Ucrânia. Eles minaram diretamente a ordem internacional na qual se baseia a prosperidade americana, inclusive atacando aliados e ameaçando alguns com anexação e, finalmente, desencadeando uma guerra comercial caótica. Os efeitos de tal política são devastadores. Em 3 semanas, 5 trilhões evaporaram do mercado de ações americano. No geral, a avaliação do S&P 500 caiu para os níveis de 7 meses atrás, registrando um declínio combinado de 10%. O declínio reflete o crescente pessimismo entre os investidores em todo o mundo em relação à agenda imprevisível e caótica de Donald Trump. Uma das maiores vítimas são as ações da Tesla, que perderam astronômicos 50% de seu valor em apenas alguns meses. Isso significa um retorno aos níveis de 2020. As Big Techs americanas também estão sofrendo. As apostas do Polymarket para uma recessão dos Estados Unidos em 2025 passaram de 40%, o dobro em comparação com os níveis de apenas 3 meses atrás. Além disso, um número recorde de consumidores acredita que as condições para os negócios estão piorando.
O colapso da credibilidade americana, como previsto, está impactando o setor de defesa. Mais países estão considerando rescindir contratos de defesa e mudar de fornecedores de armas. Talvez o primeiro a sinalizar isso explicitamente foi Portugal, cancelando seus pedidos de caças F-35. Em entrevista ao site público, o ministro da Defesa, Nuno Melo, rejeitou a possibilidade de encomendar o caça americano F-35 de quinta geração. Melo citou diretamente a incerteza em torno da administração Trump como motivo da decisão. Em seguida, o Canadá também considerou mudar o fornecedor desta arma crucial. O contrato do Canadá para caças F-35 inclui 88 unidades, das quais 16 já foram pagas. Agora, Ottawa está supostamente considerando o que substituirá as próximas 72 aeronaves. A França quer capitalizar essa mudança dos americanos. A França buscará contratos de defesa com países europeus que agora estão comprando armas americanas, anunciou recentemente Emmanuel Macron. Hoje, a questão é se os americanos levarão esse feedback do livre mercado de forma construtiva e escolherão um curso diferente ou dobrarão a aposta, acreditando na validade de suas convicções. Até agora, há um vencedor: a República Popular da China. No contexto de movimentos imprevisíveis no tabuleiro de xadrez global, a administração Zelensky também deve calibrar os seus movimentos. Em março, a campanha de 8 meses de incursão das Forças Armadas da Ucrânia no Oblast de Kursk terminou. Em retrospecto, os especialistas divergem quanto aos resultados. Sim, teve algum sucesso de relações públicas em um momento em que os russos tinham a iniciativa. Foi um grande golpe político e de imagem para o Kremlin. A guerra literalmente entrou em território russo. No entanto, a maioria dos observadores critica essa ação. Em sua análise da Operação Kursk, o usuário Torquil lembra o histórico e a linha do tempo do evento. Citação: "O fato de que a ideia para a Operação Kursk veio da Rua Bankova e dos círculos presidenciais foi revelado pelo político em setembro de 2024. Segundo informações, o presidente Zelensky vinha instando o general Zaluzhky, então comandante-em-chefe das Forças Armadas, a conduzi-la já em janeiro de 2024. De acordo com o portal, Zaluzhky recusou. Ele perguntou o que aconteceria depois que a fronteira da Federação Russa fosse cruzada, diz uma das fontes citadas pelo político. Ele nunca obteve uma resposta clara de Zelensky. Ele considerou uma aposta. Fim da citação. Logo, Zaluzhky se foi e o trabalho no plano da Operação Kursk avançou rapidamente. O objetivo era ocupar grande parte da região de Kursk na área de Sudsk-Helsk, o que deveria causar uma poderosa crise militar e de imagem entre as autoridades da Federação Russa. O problema era que a maioria dos comandantes de brigada considerava irreal, fazendo com que um deles, Emil Ishkulov, fosse demitido. A ação começou na manhã de 6 de agosto e alcançou um sucesso considerável, principalmente devido ao elemento surpresa, resultante da leniência russa em ignorar os sinais sobre os preparativos. Os ucranianos expandiram rapidamente a brecha, mas apenas até certo ponto. O progresso parou em Korenevo e, após 2 semanas, os ucranianos cessaram a ofensiva. Daquele momento até março, os ucranianos ficaram na defensiva e perdiam território gradualmente. O usuário Náucio calculou a partir de evidências visuais que em 10 de março o lado ucraniano havia perdido 632 peças de equipamento militar em Kursk, enquanto os russos perderam 712. Então a Operação Kursk produziu o efeito planejado? De acordo com Torquil, não. Citação: "Ela falhou em criar uma crise grande o suficiente que forçaria os russos a transferir mais unidades do Donbas para lá. O Estado-Maior russo enfraqueceu as frentes em Zaporizhzhia, Chassiv Yar e Vovchansk. No entanto, da área de Prokhovsk e Toretsk, o alto comando não direcionou nenhuma unidade para Kursk. Como o general Sirsk usou quase toda a reserva estratégica das Forças Armadas da Ucrânia para as necessidades da chamada Expedição Kursk, no final de agosto de 2024, houve um rompimento da frente ucraniana na área de Mykolaiivka-Pitsk, na direção de Pokrovsk. No total, os ucranianos perderam 363 km² de território em Donbas em agosto de 2024,
o dobro em comparação com julho, 397 km² em setembro, 503 km² em outubro e até 730 km² em novembro. A Ucrânia conseguiu estabilizar parcialmente as linhas de frente em Donbas apenas em janeiro de 2025. Fim da citação. Uma avaliação negativa da Operação Kursk é compartilhada por Emil Katzelhelm e John Helin, do Blackbird Group. Por outro lado, uma avaliação mais moderada foi feita por um soldado atuando ali, codinome Kriegsfoch. Suas observações focavam em aspectos táticos, mas ele notou a presença de unidades russas de elite, incluindo as 76ª e 106ª Formações VDV, o que mostra a importância da área para o Kremlin. Além disso, ao contrário dos rumores, durante a retirada de Kursk, milhares de soldados ucranianos não ficaram presos lá, como alegado até por Donald Trump. Provavelmente saberemos a avaliação completa desta campanha após a guerra, e mesmo assim, haverá diferentes interpretações. Mas há muitos indícios de que Zelensky e Syrskyi fizeram uma jogada que trouxe mais custos do que benefícios para os ucranianos. E falando em benefícios, deve-se enfatizar a contínua campanha de drones ucraniana, que está indo cada vez mais fundo na retaguarda. Em 11 de março, os ucranianos realizaram seu maior ataque de drones. O Ministério da Defesa russo relatou a interceptação de 337 drones ucranianos em várias regiões da Rússia, incluindo 91 sobre Moscou. O ataque ocorreu em um momento em que delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos se reuniam na Arábia Saudita para discutir o possível cessar-fogo. Como resultado do ataque, 3 pessoas teriam morrido em Moscou e outras 18, incluindo 3 crianças, ficaram feridas. Nos dias seguintes, os ataques visando tanto a capital quanto as refinarias russas continuaram. A refinaria de Tuapse está sendo continuamente atacada. Neste caso, é possível que os ucranianos tenham realizado o ataque com o míssil Neptune modificado, o Long Neptune, com alcance estimado de até 1.000 km. O período de incerteza continua. As decisões americanas continuarão sendo cruciais para a direção da guerra. Os objetivos de Moscou permanecem inalterados, sendo o principal o controle político da Ucrânia, assim como o maior objetivo de Kiev, impedir esse cenário. Contudo, as decisões de Donald Trump e ele próprio continuam imprevisíveis.